continuar os nossos slides. Por uma questão de redução de estresse, tenho evitado muito usar os grupos em redes sociais. Daí, tem umas coisas que acontecem dentro das redes sociais e as pessoas não entendem que... Hoje mesmo eu estava escutando uma palestra, uma pequena palestra de uma pessoa falando exatamente sobre isso. Como as pessoas, até pela forma com que ela se coloca, as coisas que ela coloca nas redes sociais, ela pode gerar uma negatividade para ela própria. Somente por ter feito isso. Porque ela vai gerar comentários, esses comentários às vezes são maldosos, esses comentários maldosos acabam indo, vamos dizer, desencadeando, a gente sabe como é que é a mente humana, né? Como a mente humana ela é. A gente sabe que o pensamento positivo atrai o pensamento positivo, e a gente sabe que existem energias que nos circundam, tá? As pessoas, às vezes, não têm por hábito, as palavras têm força. As pessoas não se esquecem um pouco disso, né? E o negativo acarreta coisas negativas para si próprio. Então, cuidado com o que você pensa, cuidado com o que você fala e cuidado com o que você escreve. E as pessoas hoje estão mostrando suas vidas. Para quê? Para que me interessa saber que você foi para os Estados Unidos, para a França, para a Alemanha, que você comprou um livro, que você está na praia? O que me interessa? Para mim não me interessa, mas existem pessoas que de uma forma negativa, o vídeo até que me mandou foi o irmão Fernando, falando da negatividade das redes sociais e de como as pessoas, quando elas se posicionam, elas podem estar acarretando uma negatividade para ela própria. E a palestra falava um pouquinho, inclusive, da guerra. Será que a negatividade está presente na mente daqueles que apertam botões? Será que a negatividade não está presente entre as pessoas que circundam o que está acontecendo nessa guerra? Isso também é a rede social, gente. A rede social também tem essa função, às vezes, de forma negativa. Então, para que eu fico botando coisas, né? Eu posso enviar para pessoas mais amigas. Agora, para que eu fico colocando coisas na internet para gerar as pessoas ficarem com o olho grande? Né? É um troço que não dá. Você vai ver muita coisa na minha rede, no Facebook, no Instagram, somente o que eu faço, mais nada. O que eu faço, o que eu deixo de fazer, não interessa para ninguém. Não interessa para ninguém. E isso tudo acaba com a pessoa e gera aquele negativo entrando na sua casa. E você fica, eu não sei porque que eu não durmo. Eu não sei porque eu estou emagrecendo. Eu não sei porque que o meu cabelo está caindo. Eu não sei porque estou com dor aqui e ali. E às vezes você vai ver, você provocou isso. Você foi o gerador de tudo isso. Saí de todos os grupos de WhatsApp para o bem da minha saúde mental. Eu só participo de um grupo. Eu só tenho hoje um grupo que eu participo. Dois grupos. Tá? Um dentro do meu grupo, né, de irmãos, e o outro de um grupo de pessoas que jogam tênis. Mais grupo algum. Eu não participo de grupo nenhum. A faculdade, nas faculdades que eu trabalho, eu apenas recebo as informações e não dou minha opinião mais. Não dá. Qualquer coisa que você fala, as pessoas vêm com um monte de pedra na mão. E às vezes a pedra vem por trás, né? A pedra vem revestida por um lobo dentro dela. Aquela história de que lobo em pele de carneiro é verdade. Então, essa negatividade acaba acarretando o quê? Problemas de estresse, alterações hormonais que causam essa irritabilidade, essa falta de ânimo, essa negatividade, né? Tudo isso compromete a nossa vida. Então, mostrar quem sou eu não interessa, o que eu faço não interessa. Vai interessar, sim, como profissional, que tipo de trabalho que você realiza. Agora, mostrar minha vida pessoal, negativo. Nem pensar. As pessoas têm muita inveja nessa hora. E a inveja é um dos males do ser humano, tá? É um dos males do ser humano que acarretam negatividade. Eu gosto da leitura espírita, eu sou espírita, eu gosto muito da leitura espírita. Tem uma fala, né, de Ramatiz que diz o seguinte:
O ser humano só se livrará daquilo que é o degrime, né, o que deprime, inclusive, também, daqui a 28 mil anos. Ou seja, você só aprende a não ser invejoso, você só aprende a ser egoísta depois que você passa várias vezes por esse mundo aqui e você aprende a não usar mais essa forma de pensar. Meu irmão está falando aqui, ó. Se mantermos flores em nossas mãos, em breve pararão jogar trevas, com toda certeza. As trevas estão na mente, as trevas estão nas palavras, as trevas estão nas ações. Infelizmente é assim, gente. Infelizmente é assim. E o estresse está contido nisso tudo. O cortisol, que é uma defesa do organismo, avisando a você que você está ultrapassando o limite, que o seu organismo não está adequado para suportar esse limite. Aí o seu organismo é que vem. Aí o cara não sabe por que o câncer apareceu. O cara não sabe por que uma doença autoimune apareceu. O cara não sabe por que não está conseguindo dormir, não tá conseguindo se alimentar direito, porque vive irritado, porque vive perturbado. Às vezes foi ele mesmo que provocou isso. A mente da gente, positivamente, atrai o positivo. O negativo atrai o negativo. Deprime muito. Infelizmente é assim. Mas vamos lá. Quem é este hormônio cortisol? Esse hormônio, ele é um hormônio secretado pelas glândulas suprarrenais, né? Ou seja, acima de, estão em cima dos nossos rins. São hormônios que geram, por exemplo, o aumento da pressão arterial. É um hormônio, por exemplo, que faz você não dormir direito. É um hormônio que faz você ser uma pessoa irritada. É um hormônio que baixa a sua imunidade e deixa, inclusive, doenças penetrarem no seu organismo. É um hormônio que hoje está presente no ser humano. Até anos atrás, era um hormônio que nem se falava dele. E hoje se fala bastante. As pessoas hoje falam uma coisa pequena, as pessoas fazem um tumulto tremendo. Barulho da polícia, não tem nada não, está passando aqui na rua. Mas é um hormônio sinalizador para a gente. Se você quer saber se você é uma pessoa estressada, basta fazer um exame de sangue. Esse exame de sangue vai demonstrar... Boa tarde, Juscelio. Esse hormônio vai demonstrar para a gente se você é uma pessoa estressada ou não. Então, o cortisol é o hormônio do estresse. É o hormônio que te tira o sono. É o hormônio que faz você ficar irritado. É o hormônio que faz você ficar tremendo as pernas, né? Ficar balançando as pernas. É o hormônio que faz você ter gastrite, por exemplo. Ou seja, é um somatório de coisas do dia a dia que nos causa problemas e, às vezes, são problemas graves. Então, as glândulas, na verdade, suprarrenais, são duas, eu tenho uma direita e tenho uma esquerda, seguindo os sinais do hipotálamo, que é um órgãozinho de 3 gramas que nós temos no nosso cérebro, só que ele rege, junto com a glândula hipófise, ou chamada de pituitária, todos os hormônios secretados no nosso organismo, sendo responsável pela secreção de cortisol, um tipo de hormônio esteroide natural, né? Essencial para a gente. Ele não pode estar alto. Ele é essencial, mas ele não pode estar alto na nossa corrente sanguínea. Os níveis de cortisol são mais altos pela manhã, por volta das 7, e mais baixos à noite, chamado ritmo diurno. Tá? Ele tá mais alto de manhã pelo seguinte motivo: você tem que estar animado para fazer as coisas que você tem que fazer durante o dia. Sair, trabalhar, estudar, é para provocar o ânimo. O excesso durante o dia, aí é uma deficiência. Tem uma alteração alguma aí no organismo que está causando tudo isso aí. Tá? Aí tem que ser pesquisado. Luta e fuga. Isso é o que o nosso organismo faz. Ou a gente enfrenta aquilo que tem que enfrentar ou foge do problema. Tá? Esse hormônio, o cortisol, é chamado de hormônio de estresse, porque é um dos principais hormônios que liberamos quando estamos sob qualquer tipo de pressão
a nossa resposta de luta ou fuga. Tem coisas que as pessoas enfrentam. Quantas pessoas que você escutou alguma vez de um problema grave, ela foi para cima e depois você pergunta para ela como é que você conseguiu? Ela diz assim, não sei. Ou um problema pequeno, a pessoa pula fora. Então esse hormônio é aquele hormônio do enfrentamento. Ou você encara o problema ou você foge dele. Tá? Os problemas, às vezes, que a gente enfrenta, a gente, se for analisar friamente aquilo que você fez, provavelmente você não faria de novo. São as loucuras, às vezes, que a gente faz na vida, tá? Como pular de paraquedas, por exemplo, subir de um paraquedas puxado por uma lancha. Eu já fiz isso, tá? Eu estou falando que eu já fiz isso. Tá? Mas essas loucuras, às vezes, que a gente faz, dentro da medicina chinesa, se diz que esse rim não funciona bem. Olha só a relação como era interessante, né? Nós temos um hormônio que é secretado por uma glândula que fica acima dos nossos rins, e eu estou falando da relação do medo, que é uma resposta dos rins na medicina chinesa, porque a pessoa que não tem medo, por exemplo, ela se joga no penhasco, ligado a um elástico que bate, sobe, vai até o fundo e sobe. Eu não chego a esse ponto. Eu tenho que ter segurança naquilo que eu faço. Então, esse hormônio, ele joga você, por exemplo, contra uma parede de alguma coisa que você diz assim, não consigo. E você vem, mete o pé e faz. Aí você faz de novo, você não consegue. Aquele momento dessa descarga desse hormônio, você consegue. Vocês devem estar buscando alguma coisa na vida de vocês, quem está escutando aqui, está presenciando a live. Pô, eu fiz isso uma vez, eu não sabia por que eu fiz. Agora você sabe. Pô, o hormônio que botou você à prova ou fugiu da prova. Você caiu, aquela história do caiu dentro. Ou foi enfrentar o problema ou fugiu do problema. Seja qual for. Produzir cortisol seja uma necessidade para a vida e ajuda a nos manter motivados. Por isso que ele é mais alto pela manhã. Acordados e responsivos ao nosso ambiente, manter níveis anormalmente altos de cortisol circulante pode se tornar perigoso e contribuir para problemas a longo prazo. Sim, o cortisol tem uma relação bastante estreita com a adrenalina, tá? Bastante estreita com a adrenalina. Só que a adrenalina, ela é uma resposta, às vezes, a uma tensão que você tem. Exemplo, você recebe uma fechada na rua, tá? Você está dirigindo seu carro, você recebe uma fechada na rua, tá? Automaticamente, ou você xinga o cara ou você freia, né? As pessoas têm respostas assim. Ou ela vai xingar alguém, ou ela vai frear o carro, por causa do susto que ela tem. Aí, quando você recebe o susto, há uma descarga de adrenalina, a sensação que você tem parece que o sangue vai no pé e volta, né? Na verdade, essa descarga de adrenalina faz uma proteção no seu organismo, ela é defensora. Você ouve a descarga, os nossos vasos mais superficiais, eles projetam o sangue para a parte profunda do nosso corpo. E vem a palidez, né? Você fica pálido por causa do susto que você tomou. E logo depois, o sangue volta a circular novamente. Boa tarde, Marisé, seja bem-vindo. Ele volta novamente e você volta a ficar corado, né? Então, a defesa do organismo, a ação da adrenalina é defensora. Ele mostra para você, opa, você fez alguma coisa, tomou um susto. A palidez vem, porque o sangue, por proteção orgânica, ele aprofunda. Os nossos vasos não são totalmente impermeáveis, eles têm certas ligações entre outros vasos. O sangue aprofunda, aquela sensação que parece que o sangue desce e sobe, vai lá no pé e volta. É essa ação da adrenalina. E depois você volta a ficar corado. Aí você consegue ultrapassar o problema, tá? Só que a adrenalina em excesso, ela aumenta a pressão arterial. Todo mundo pensa que um piloto de aviação, que o pior problema dele é na aterrissagem. Não é. É na decolagem. Porque ele tem um período ali entre 1 e 2 segundos para puxar o manche, para levantar o avião ou
puxar ali os freios, né, motores do aparelho. Beatriz, quanto tempo você não aparece por aqui, hein? Pessoal da Argentina aí, quanto tempo, Beatriz, você não aparece por aqui? Que bom que você está de volta aqui com a gente. Há muito tempo eu não vejo você aqui com a gente. Mas seja bem-vindo. Então, esse hormônio, o cortisol, tá? Ele, na hora, por exemplo, de uma decolagem, se fosse medido, porque existem pesquisas sobre isso, na medição da pressão arterial desse piloto, está muito mais alta do que na descida. Por quê? Você esteve de férias, bacana. Seja bem-vindo, Ivone. Seja bem-vindo aqui com a gente. Então, na descida, ele vem gradativamente fazendo ali um espiral até que ele chegue ao ponto na descida. Tranquilo. Tá? Tudo isso é resposta adrenérgica, é resposta do cortisol. Só que o cortisol, ele acaba reagindo... Oi, Nina. Ele acaba promovendo uma alteração maior no nosso corpo do que a adrenalina. A adrenalina é momentânea. Tá? Foi feita uma vez uma pesquisa, um fisioterapeuta fez na antiga Bolsa de Valores do Rio de Janeiro, e que ele combinou lá com o diretor na época da Bolsa de Valores, e ficaram um grupo de 10 fisioterapeutas lá no pregão, né, fazendo uma avaliação. Junto com eles, alguns enfermeiros, junto com esses fisioterapeutas, medindo a pressão e retirando uma gotinha de sangue toda vez que havia uma mudança. Eles combinaram 10 minutos antes, mais ou menos, do pregão, mas era uma coisa simulada, e não falaram para ninguém. Tipo, hoje o pregão vai começar mais cedo, mandaram essa informação, as pessoas chegaram mais cedo, o pregão começou 10 minutos mais cedo. Aí começava assim, ó, dólar a R$15. Aí todo mundo, vende. Daqui a pouco o dólar caiu para 50 centavos. Compra. E iam medindo a pressão dos caras e medindo a quantidade de adrenalina que estava presente naquele momento. Vocês sabiam que o cara que trabalha em Bolsa de Valores se aposenta com 10 anos? Por causa dessa pressão aí? Porque ele mexe com o dinheiro dos outros, né? Ele mexe com o dinheiro dos outros. Aí já viu a pressão que é em cima do cara. Então é um prejuízo tremendo na saúde, né? A produção crônica de cortisol está ligada a sintomas e doenças, incluindo ganho de peso, ansiedade, distúrbio do sono, desequilíbrios hormonais e problemas de fertilidade, além de outros muitos problemas. Então, olha só quanta coisa tem uma relação com o cortisol, tá? Por exemplo, o ganho de peso. Você é uma pessoa que sempre foi magra, de uma hora para outra, por um quadro de estresse que você passou, que nós continuamos passando, né? Hoje o estresse qual é? Será que o Putin vai apertar o botão? Será que vai gerar aí uma terceira guerra mundial? Será que vai ter um problema? Será que a pandemia acabou? A gente não sabe. Isso não pode gerar um quadro de ansiedade? A pessoa ansiosa, ela come mais e acaba caindo dentro do doce. A ansiedade gera a probabilidade de liberação de glicose. Então você vai comer doce. Tá? Acaba prejudicando o sono, porque a sua cabeça vai ficar, né, mentalizando aquele monte de problema, tá? E leva a outros problemas, dores de estômago, dor de cabeça, dores articulares, dores musculares. O Daí colocou aqui pra gente. Isso me lembrou uma vez, numa empresa que trabalhei, o gerente pediu às 10 horas que a enfermeira medisse a pressão dos técnicos. Todo mundo com 12/8. Ele ficou revoltado e começou a tocar o terror. Uma coisa importante aqui, Daí, foi bom você colocar isso. 12/8 não é uma pressão considerada normal ou anormal. Não é. Tá? Eu conheço pessoas com 12/8 consideradas pressão alta. Então não existe, na verdade, pressão alta ou pressão baixa. Existe aquela que está bem com você e te faz bem e aquela que te faz mal. Tem gente que vive com 9/6 muito bem. Tem gente que vive com 15/9 e vive muito bem e não é considerada pressão alta. Ainda mais que a pressão alta, ela é meio que fantasma, você não localiza, só quando você começa a medir. Aí você consegue saber.
Então, pressão, às vezes, é meio errôneo a gente pensar se 12/8, pode ser que nesse grupo de 12/8 tem alguns considerados 12/8 com pressão alta. Então, não tem pressão normal. Tem pressão com quem você vive bem com ela. Tá? A minha pressão varia, 12/8, 11/7, mas eu não tenho histórico. Eu não tenho histórico de pressão alta na família, não há histórico. O histórico familiar é que te gera isso. Ok. 83, a Nina está dizendo que o dela é 11/7. Então não existe pressão alta, existe aquela que é bem controlada, aquela que te faz bem, não te causa problema. 10/6 aí. E a pressão dela é considerada normal. Então, não tem pressão normal. Tem aquela que você vive bem com ela. Não tem pressão normal. A normal é se ela está te causando problema. Aí é a normal. 13 para mim é muito alta. Já com dor de cabeça. Aí, ó. 11/7 foi para 13 e já dá dor de cabeça. O problema da pressão, gente, não é que 16/10... Algumas pessoas já diriam que é pressão alta. O problema da pressão alta, da pressão em si, não é a divergência, é a convergência. Porque o número menor na pressão é a pressão dos átrios, né? Você tem duas câmaras superiores e duas câmaras inferiores. O 10, por exemplo, 12/8. O 8 é a pressão dos átrios. Por quê? Qual é o esforço que os átrios têm que fazer? Pegar o sangue e jogar para baixo. Pegar o sangue e jogar para os ventrículos. E qual é o 12? 12 é a pressão dos ventrículos. O que os ventrículos fazem? Ou eles pegam o sangue e jogam para os pulmões para fazer a hematose, né, fazer a troca, ou eles jogam para o corpo. Por isso que a pressão 12 é a pressão dos ventrículos e 8 é a menor, é a pressão dos átrios. O problema é quando ela começa a convergir. 10/9, 11/9, 10/9, pô, é perigoso demais. Por quê? Aí eu tenho fibrilação atrioventricular. Aí, de repente, se essa coisa começar a ficar constante, tem que se usar até um marca-passo para regular. Nós temos marca-passos naturais dentro do coração. Mas esses marca-passos, o cortisol pode fazer isso, tá? Esse descontrole também. Esse descontrole tem que se usar um marca-passo para controlar os nossos marca-passos naturais. Tá? Então, esse hormônio pode descontrolar o ritmo cardíaco. O que o cortisol faz exatamente? Vamos falar outras coisas dele aqui que já falamos bastante. Ajuda a nos manter acordados e alertas, por isso que ele é mais cedo, ele é mais intenso. Previne a fadiga cerebral. Também, se você tiver reguladinho, você, bonitinho, houver uma regulagem legal no seu organismo, chega uma hora que ele fala assim, ó, chega, para, é hora de não continuar. Ele também regula a saída desse problema. Manter nossos metabolismos funcionando nos ajuda a queimar gordura, né? Energética, na verdade, a energia do corpo. Equilibra os níveis de açúcar do sangue, uma vez que permite que as células tornem e usem glicose para energia. Tá? Se você está se exercitando, é ele que vai fazer o controle de saída ou não. Reduz a inflamação e ajuda na cicatrização. Equilibra os níveis de fluidos com base na ingestão de sal e água. Por isso que existe uma relação bastante estreita com os hormônios, com o hipotálamo que está no nosso cérebro. Então, todas essas regulagens são bastante interessantes. Interessante que nós temos... Interessante saber que temos pequenos passos naturais no corpo físico. Sim, com certeza. Nós temos, vamos dizer, chaves, vou dizer assim, os interruptores. O cortisol é um interruptor. Chegou no limite, ele fala, ó, você chega. Mas às vezes você passa do limite. Às vezes, passando do limite, aí você não sente. Aí você fala, vamos fazer de novo? Duvido. Sim, 2 marca-passos naturais, tá, Fernando? Existem 2 marca-passos. Um está entre os ventrículos, chamado nó sinoatrial. E o outro está contido entre o átrio e o ventrículo, nó atrioventricular. São 2
são duas ligações através de neurônios. Os neurônios geralmente são grandes, né, mais de 1 metro de tamanho, ligados diretamente ao nosso sistema nervoso central. Por quê? Esses neurônios, na verdade, por ação do sistema nervoso autônomo, certo? A autonomia que nós temos, orgânica, cerebral, ele mantém o funcionamento mesmo você dormindo. Imagina se você não tivesse esse controle autônomo desses marcapassos naturais que estão dentro do nosso coração, você teria que ficar à noite acordado. Sístole, diástole, sístole, diástole, sístole. Então, estômago, peristaltismo, relaxamento, peristaltismo. Você não ia dormir mais. Então, existe esse controle dentro desses marcapassos que mantém o funcionamento, seja em repouso, seja em atividade física. Ele controla quando você está se exercitando e ele controla quando você está em repouso. Contribui para o controle sobre a pressão arterial. Ajuda com muitos processos cognitivos, como aprendizado e formulação de memória. Permite responder e escapar de perigos percebidos. É o tal da luta e fuga, né? Ajuda a desenvolver o feto durante a gravidez. Essa relação aqui do desenvolvimento do feto durante a gravidez, os hormônios também, ele tem essa função, junto com o cortisol, para que não haja um avançar, na verdade, de momentos, né? Todo mundo tem um momento de desenvolver a fala, do desenvolvimento... Boa tarde, Kleber. De desenvolver os gestos, de desenvolver os movimentos. Então, os hormônios também fazem isso, na verdade. Tá? E o cortisol contribui. Okay? É nesse momento aí de desenvolvimento que a gente tem que dar mais ênfase na criança. No período entre 2 anos e 7 anos, são os 2 momentos mais cruciais para o desenvolvimento da criança. É nesse momento que você vai gerando nela, tá, a forma de ser, a forma de agir, a forma dela se posicionar. É nessa hora que vem a educação verdadeira, né? Com licença, bom dia, boa tarde, por favor. Né? No aê é música aê é música na Bahia. Aê é breque de boi. Eu não respondo pessoas assim. Eu acho que tem que ter um pouquinho de educação. Por favor, com licença, bom dia, boa tarde. Você está me vendo aqui? Eu estou aqui. Então são essas coisinhas que você vai moldando aquele cérebrozinho dela. E ele aprende. A criança com 2, 3 anos de idade, né, com 3 meses, você já coloca ela na piscina. Com 2 anos já pode aprender inglês, francês, alemão. Aquele cérebrozinho, que é um HD, que está doido para receber um monte de coisa nova, e você começa a ensinar um monte de coisa correta, ensinar besteira não vale a pena. Se ensinar besteira, ele aprende também. Mas é a hora de ele aprender coisas boas, saudáveis. Aí ele vai aprender e vai determinar a mente dele com certeza. A causa de uma intervenção cirúrgica para colocar um marca-passo é devido à desativação dos marca-passos naturais, não é alteração, é essa convergência, meu irmão Fernando, é essa convergência, essa alteração. A pressão, ela não pode ser muito junta, os números, senão eu vou ter a contração igual, tanto dos átrios quanto do ventrículo. Tem um momento que os ventrículos se contraem e os átrios se contraem e os ventrículos relaxam. Quando os ventrículos se relaxam, os átrios... Quando os ventrículos contraem, os átrios relaxam. E assim por diante. Tá? E assim por diante. Então, quando há a convergência, vai ter os dois fibrilando, ou seja, os dois vão contrair e os dois vão relaxar. Aí o sangue nem entra nem sai, fica naquela loucura. Nem entra nem sai. Tem que ter um momento de um contrair e o outro relaxar. Depois inverte. Inverte, 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 inverte. Se eles começarem a igualar, a pressão dos dois forem ali muito próximas, os dois vão contrair ao mesmo tempo, os dois vão relaxar ao mesmo tempo. Isso é uma fibrilação cardíaca, já é uma alteração desses dois marcapassos naturais nossos, entendeu? Como reduzir os níveis de cortisol?
Níveis de açúcar no sangue, mal administrados, com altos níveis de inflamação, podem contribuir para os altos níveis de cortisol e outros desequilíbrios hormonais. Então, quem tem por hábito consumir açúcares, refrigerantes, bebidas açucaradas, tudo isso causa prejuízo nesses níveis aqui de cortisol. Alguns dos contribuintes alimentares significativos para os altos níveis de cortisol. Então, vamos falar os alimentos que são os vilões do aumento, gerando em você estresse, gerando em você insônia, gerando em você irritabilidade, gerando em você problemas gástricos, problemas de dor de cabeça, uma série de coisas, diminuindo principalmente a sua imunidade, tá? Então, uma dieta rica em açúcar, alta glicemia, com muitos alimentos embalados, produtos de grãos refinados, refrigerantes e lanches. Gente, eu já falei numa live aqui, mas eu vou repetir. Aquela empresa que tem aquele M grandão, né, vermelho e amarelo, não vou falar o nome aqui. Um hambúrguer daquele com queijo, com ovo, mais uma batata frita, mais um refrigerante, tem de 3.000, em torno de 3.200 calorias. Para uma mulher, é mais do que a necessidade diária dela de consumo de calorias. Aquela carne que eles colocam naqueles hambúrgueres, que são carnes processadas, tá? São alimentos embalados. Se você não consumir em 5 minutos, ela estraga. Se ela estraga em 5 minutos, será que ela não estraga dentro do seu estômago? Pensa nisso. Se ela estraga em 5 minutos, ela vai estragar dentro do seu estômago. Uma carne para ser digerida, vocês já sabem disso, leva 3 dias. Aquela carne, ela começa a apodrecer já 5 minutos depois que você engoliu ela. Olha a complicação. Lembra que eu já falei aqui na live? Alimentos bons são aqueles que você corta e aqueles que você descasca, não aqueles que você abre embalados. Esses podem fazer mal? Sim, mas menos mal daqueles que estão embalados. Eu sei que nem sempre dá para comer somente os alimentos que você vai cortar ou vai descascar. Às vezes não dá. Às vezes eu tenho que comprar alguma coisa que esteja fechada, embalada. Outro incluinte aqui no cortisol. Consumindo altas quantidades de gorduras refinadas e trans. Podemos acrescentar o leite ali? Podemos acrescentar os carboidratos? Quer ver? Outra coisa. Beber muita cafeína e álcool. Cafeína em excesso vai gerar o que em você? Insônia, irritabilidade. Pô, não estou conseguindo dormir. Aí você vai se irritando e vira para um lado, e vira para o outro, e vira para um lado, e vira para o outro, e mexe o travesseiro, e troca de cabeceira, e mesmo com o ar-condicionado ligado no seu quarto, né? Nesse calor danado que está aí hoje. O álcool também tem cafeína. E as pessoas botam aqueles energéticos dentro do álcool. Ele tinha uma bomba, agora ele tem um torpedo. Quando ele joga o energético, ele tem uma bomba atômica dentro dele. Ataques cardíacos têm acontecido em escala de pessoas que fazem isso o tempo todo. Cafeína, pura. Experimentando ingestão insuficiente de micronutrientes e antioxidantes. Vocês viram vários e vários antioxidantes naturais. Não consumir fibras suficientes, o que dificulta o equilíbrio do açúcar no sangue. As fibras vão ajudar na bola alimentar e vão levar o que é ruim do nosso corpo. Não consumir gorduras ou proteínas saudáveis suficientes, o que pode levar a fome, ganho de peso e alta concentração de açúcar no sangue. Pedindo a vocês agora, por favor, né, quem está aqui com a gente, que você faça o seguinte, que essas informações, pessoal, sendo úteis para você,
que não esqueça o like. Às vezes a pessoa entra aqui, esquece de deixar lá o dedinho, lá o polegarzinho para cima. Por favor.